Oi crianças, tudo bem? Como vocês estão? A gente estava com saudade. Então estamos aqui para mais uma aula do Kinder. E antes de mais nada eu queria convidar vocês para orarem comigo. Vamos fechar os olhos? Deus, obrigada por mais um domingo, por mais uma aula do Kinder, por estarmos juntos. E nós agradecemos pela sua bondade, pela sua provisão nas nossas vidas, pela nossa família, saúde e pela nossa igreja. Abençoa esse tempo que nós vamos ter juntos e a vida do tio Davi, que vai nos ensinar hoje. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, a aula de hoje vai ser uma aula muito especial. No mês que vem, a gente vai comemorar 503 anos da Reforma Protestante. E nessa aula, a gente vai começar a conversar sobre esse assunto. O tio Davi vai trazer pra gente a história de algumas pessoas que fizeram parte da Reforma e também vai nos ajudar a entender como a gente chegou no que a gente vive hoje como igreja. Então eu queria convidar vocês para mais uma aula, mas antes disso, fiquem com o tio Joe que ele vai fazer um louvor bem legal com a gente. Olá, criançada! Como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Como que anda a quarentena de vocês? Estão brincando bastante em casa? Estão fazendo as atividades? Vocês estão obedecendo o papai e a mamãe? Eu espero que sim. Hoje nós vamos cantar uma música bem diferente. Ela se chama Castelo Forte. Você sabia que essa música Castelo Forte ela é tão antiga que ela tem mais de 500 anos? Sério, tem mais de 500 anos, faz muito tempo que ela foi feita. Ela foi feita por Martinho Lutero. O tio Davi vai explicar quem foi ele. Sabe por que ela foi feita por Martinho Lutero? Ele fez essa música porque dois amigos dele acabaram morrendo porque estavam pregando o evangelho. Então ele fez essa música falando que o Deus é o nosso escudo, que Deus é a nossa fortaleza e que um dia nós estaremos com Jesus lá no céu. Vem comigo então. Então vamos cantar lá com o tio? Vai lá. As palmas, as palmas. As palmas, as palmas. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos. Quem pode nos socorrer será? Mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos por Ele. Quem pode nos defender? Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus triunfa na batalha. As palmas, as palmas. Sim, a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará, a Bíblia.
pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos que perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e Ele nos dará o seu reino. Agora eu quero vocês me ajudando a cantar assim, Castelo Forte, bem forte, muito forte. É o nosso Deus. Muito bem. Agora nós vamos orar. Feche os seus olhinhos aí e nós vamos agradecer a Jesus. Senhor Jesus, obrigado por mais esse Kinder, obrigado por mais essa música. Obrigado porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza. E nós sabemos que um dia nós iremos morar com o Senhor lá no céu. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Então, um beijo e até a próxima! Assim como a tia Jéssica conversou com vocês que a gente ia aprender sobre a reforma, a gente vai aprender através dos desenhos. A gente vai ver através desses desenhos como que este homem aqui fez a reforma. Aqui, ó, é um bolo de aniversário, porque dia 31 do mês que vem, 31 de outubro, a gente vai comemorar 503 anos da Reforma Protestante. Foi no dia 31 de outubro de 1517 que este homem aqui, que era um monge alemão chamado Martinho Lutero, começou a Reforma Protestante. E a imagem desse castelo aqui é o castelo de Wittenberg, que era a igreja da época. Vamos começar? Tudo começou quando a igreja, naquela época a igreja católica, ela começou a fazer um monte de coisas erradas que não agradavam a Deus. Quem que era o Papa da época? Era o Papa Leão X, que foi o Papa número 217. Tá vendo que ele tem um rosto de malvado? É porque ele era malvado. Naquela época, as pessoas não tinham a Bíblia em casa, assim como nós temos hoje. A gente já vai falar sobre isso. Então, como as pessoas não conheciam a palavra de Deus, elas acreditavam que o que o Papa dizia era a vontade de Deus, porque as pessoas não tinham Bíblia em casa. E então, esse Papa aqui, ele comandava o dinheiro de todas as pessoas. A igreja era a que mais tinha riqueza. E, tá vendo que tem uma coroa aqui? Porque naquela época, na Europa, haviam reis, existiam reis. E, através da aliança do rei com a igreja, ele se tornava o rei. Se não tivesse aprovação da igreja, ele não se tornava o rei. Então a igreja comandava o dinheiro das pessoas, comandava quem que seria o rei, que seria o governador de todas as pessoas, e também governava as pessoas. Aí o limite das coisas erradas em que a igreja fazia foi a venda de indulgências. Que palavra difícil, né? Indulgência significa que, para você ter perdão dos pecados, você precisa pagar dinheiro. Eles estavam construindo várias igrejas naquela época. E a igreja autorizou a venda de indulgências. Então, se você tivesse feito alguma coisa errada, você não precisava pedir perdão para Deus. Você pagava em dinheiro. E isso foi uma coisa que deixou este carinha aqui, ó, com um coração muito triste. Porque ele conhecia a Bíblia e sabia que essa não era a vontade de Deus. Tá vendo que ele tá com o rosto triste aqui? Por quê? Porque ele sabia que o que o Papa estava fazendo era uma coisa muito errada. A venda de indulgências é muito errada. A venda de indulgências foi o que deu início à Reforma Protestante. Então, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero
havia escrito 95 teses. Essas 95 teses falam a respeito das coisas erradas que aconteciam dentro da igreja. E uma das principais teses que ele escreveu nessas linhas aqui foi que a venda de indulgências é errado e é contra a vontade de Deus. E ele foi e fixou na porta do castelo de Wittenberg. E esse castelo era a igreja na época. Ele foi lá, pegou o martelo e martelou na porta da igreja as 95 teses, para que todo mundo pudesse ir lá e pudesse ler elas e saber que a igreja estava agindo de forma errada. E o nome de Deus precisava ser glorificado de uma forma verdadeira. E então, no dia 31 de outubro de 1517, no ano de 2020, que é o ano que nós estamos, a gente comemora 503 anos. 503 anos. Imagina quanto tempo se passou. E a gente ainda fala sobre isso. Veja como é importante. Em 1521, o imperador Carlos V convocou uma reunião com todas as pessoas importantes. Lutero escreveu as 95 teses e a igreja, o Papa, ficou muito ofendido e essa reunião foi convocada, chamada de Dieta de Worms, foi convocada para que Lutero voltasse atrás das coisas em que ele havia escrito naquelas 95 teses. Então, nessa reunião, Lutero disse a seguinte frase: "Minha consciência é escrava da palavra de Deus. Não posso e não vou me retratar em nada." Muito importante essa frase em que ele falou. Vamos repetir com o tio Davi? Minha consciência é escrava da palavra de Deus. Não posso e não vou me retratar em nada. Então, com essa frase, Lutero disse que o que ele escreveu, através do que ele entendeu da Bíblia, estava de acordo com a vontade de Deus, porque era a Bíblia. Então, o Papa, que a gente acabou de conversar, que é o... Aqui está ele, ó. Leão X, expulsou, com essa mão aqui, ó, tá vendo? Ele expulsou Lutero da igreja. E ele disse o seguinte: você é um herege. Herege é aquelas pessoas que falam coisas que não provêm do Senhor. Mas como Lutero estava sendo guiado por Deus, essa história não acaba aqui. Ele foi expulso, mas ele foi acolhido em um outro lugar. Quando Lutero foi expulso da igreja católica, ele foi acolhido em um castelo. Esse castelo, ele era da nobreza alemã. As pessoas da nobreza que também não acreditavam na palavra daquele papa, porque ele era mau, eles acolheram Lutero. O nome desse castelo é Castelo de Wartenberg. Este castelo foi a casa de Lutero durante muito tempo. E lá ele tinha segurança e foi aonde ele fez muita coisa importante para nós. E essas coisas, uma delas é a tradução da Bíblia. Naquela época, a Bíblia ela era em latim. Latim é uma língua muito antiga e poucas pessoas falavam. Então, somente quem sabia da língua podia ler a Bíblia. E as Bíblias ficavam nos monastérios onde viviam os monges, e ele é um monge. Então, durante o período em que ele passou nesse castelo, ele trabalhou na tradução da Bíblia. Ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Então, a primeira pessoa que traduziu a Bíblia foi Lutero. Ele traduziu do latim para o alemão. Aí, do alemão, foi traduzido para as outras línguas, e uma delas é o português, que nós falamos. Por isso que nós temos uma Bíblia em casa hoje, porque Lutero se dedicou à tradução da Bíblia. Tá vendo que ele está feliz aqui? Porque neste momento ele está fazendo a vontade de Deus, e a vontade de Deus nos traz a alegria. E nesse mesmo período em que ele estava vivendo neste castelo, ele escreveu os novos princípios que ele acreditava para uma igreja saudável e para a vida de um cristão. Ele escreveu 5 solas. Esses 5 solas a gente já aprendeu, inclusive a gente acabou de cantar com o tio Joe. Seria somente a fé,
somente Cristo, somente a graça, somente a Escritura e glória somente a Deus. Hoje a gente vai aprender sobre um deles. A gente vai aprender sobre somente a fé. Essa passagem é muito importante. Está escrito em Romanos capítulo 1, 17. Diz assim: o justo viverá pela fé. A história de Lutero diz que, em uma noite, à luz de uma vela, ele leu: o justo viverá pela fé. Depois que ele leu o justo viverá pela fé, o seu coração foi transformado e ele teve um novo entendimento, um entendimento correto sobre a verdadeira fé. E essa fé é um dom de Deus. Essa fé é a fé em Cristo Jesus. Essa fé é a fé em Deus. Aí a gente vai aprender agora sobre somente a fé. Mas eu quero lembrar vocês. Nessa aula a gente vai falar sobre somente a fé, mas na aula que vem a gente vai aprender sobre as 95 teses mais os 5 solas que faltam. São esses: somente Cristo, somente a graça, somente a Escritura e glória somente a Deus. Vamos aprender então sobre somente a fé? E aí, crianças, gostaram da história do Martinho Lutero? E como Deus usou a vida dele para transformar uma igreja que estava agindo totalmente errado, de uma igreja que estava perdida. Muito legal, né? Lembra que quando ele foi expulso da igreja, ele foi acolhido num castelo, e nesse castelo ele se dedicou a escrever as doutrinas do Senhor de uma forma mais clara e traduzindo toda a Bíblia para o alemão, que a Bíblia era em latim. Vocês lembram disso? E quando ele escreveu os 5 solas. São 5. Somente a fé, somente a palavra, somente Jesus Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Esses 5 pontos é o que sustenta a nossa igreja até os dias de hoje. E nessa aula, para finalizar, a gente vai falar sobre um desses pontos, e é somente a fé. Lutero brigou contra a igreja porque a igreja vendia perdão dos pecados. A igreja, naquela época, o poder do Papa ensinava com que todas as pessoas, para receber perdão dos pecados, precisava pagar dinheiro, vendas de indulgência. Acontecia que quando uma pessoa fazia alguma coisa errada, ela tinha que pagar um dinheiro. Podia ser em ouro, podia ser em várias coisas, em terreno, ou em produção de alimentos. Eles tinham que pagar para o perdão dos pecados. Então Lutero escreveu o primeiro sola, que é somente a fé. E ele diz que, para perdão dos nossos pecados, somente fé em Cristo Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para justificar os nossos pecados. Cristo morreu porque nós pecamos. Cristo morreu para perdão dos nossos pecados e para nos conectar com Deus novamente, para ligar novamente o nosso caminho até Deus. Então, somente a fé significa que Cristo é suficiente. Não precisa de nada que nós possamos um dia pensar em fazer. Não existe nada que nós possamos fazer ou tentar fazer que pode perdoar os nossos pecados. Só existe a fé em Cristo Jesus. E a fé em Cristo Jesus faz com que os nossos pecados sejam perdoados, porque a gente crê que Ele morreu para perdão dos nossos pecados. Hoje a gente terminou essa aula sobre a Reforma Protestante. E domingo que vem a gente continua. Deus abençoe, tudo de bom para vocês e uma ótima semana.